Eles disseram: "Estamos ocupados demais para o seu drama, mãe. Resolva sozinha." Então eu resolvi. Refiz meu testamento sem contar a ninguém. Quando apareceram exigindo as chaves da casa do lago, eles me encararam. Eu estava de pé na varanda da minha casa do lago quando ouvi os carros chegando. 3 SUVs importadas levantando poeira na estrada de terra. Eram 5 horas da tarde de um dia 30 de dezembro sufocante, daqueles em que o sol de Goiás parece grudar na pele. Aos 67 anos, eu segurava uma xícara de café morno nas mãos, e meu coração batia tão forte que achei que fosse saltar pela boca. Do portão de ferro, vi meus 3 filhos descendo dos carros. Camila, a primogênita, com aquele óculos escuros que custa mais do que minha aposentadoria de 1 mês. Rafael, sempre apressado, já digitando no celular antes mesmo de fechar a porta. E Vicente, o caçula, que veio acompanhado da esposa Janaína, ela carregando uma bolsa de grife que eu nunca conseguiria pronunciar o nome. Eles bateram no portão. 1 vez. 2. Na terceira, Camila gritou: "Mãe, abre logo! Está trancado!" Eu não me movi. Apenas ergui a xícara até os lábios, tomei um gole e observei as expressões deles mudarem de irritação para confusão. Rafael largou o celular e apertou a campainha com força. O som ecoou pela propriedade vazia. Porque sim, a casa estava vazia. Só eu ali dentro, e eles do lado de fora. "Heloísa!" Agora era Janaína quem berrava meu nome, sem o dona, sem o respeito. "O que é isso? A gente sempre passa o Réveillon aqui. Abre essa porta." Vicente pegou o celular e me ligou. Eu vi o nome dele piscando na tela do meu telefone, apoiado na mesinha de Vime ao meu lado. Deixei tocar até cair na caixa postal. Ele discou de novo. Mesma coisa. Foi quando me aproximei do portão. Não abri. Apenas fiquei ali, a 3 metros de distância, separada deles por barras de ferro que eu mesma mandei instalar 15 anos atrás, depois que a casa foi arrombada. Ironicamente, hoje eram meus próprios filhos que eu precisava manter do lado de fora. "Vocês queriam conversar." Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. "Então vamos conversar. Mas não sobre Réveillon. Vamos conversar sobre os últimos 8 anos da minha vida. Sobre cada vez que precisei de vocês e vocês estavam ocupados demais. Sobre o hospital vazio. Sobre o Natal em que dormi no quartinho de hóspedes da minha própria casa. Sobre tudo. O silêncio que caiu foi tão pesado que eu quase conseguia tocar. Camila tirou os óculos escuros devagar e eu vi os olhos dela. Meus olhos, os mesmos que ela herdou de mim, arregalados de choque genuíno. "Mãe, você está bem?" A voz de Rafael saiu trêmula. "O que está acontecendo?" Eu sorri. Não um sorriso feliz. Um sorriso de quem finalmente, depois de tanto tempo engolindo sapos e guardando mágoas, estava prestes a cuspir tudo para fora. "O que está acontecendo, meu filho, é que 48 horas atrás eu saí do cartório com documentos que vão mudar tudo. E vocês nem imaginam o quanto." Foi quando vi a centelha de pânico nos olhos de Camila, a forma como Rafael engoliu seco, Vicente dando um passo para trás. Eles sabiam. Não sabiam dos detalhes, mas sabiam que algo tinha mudado. E naquele momento, de pé na varanda da casa que eu construí, com o suor escorrendo pelas minhas costas e a brisa quente da tarde batendo no meu rosto, eu me senti mais livre do que nos últimos 20 anos. Porque essa história não começa aqui, nesse portão trancado. Essa história começa muito antes. No dia em que me tornei viúva, aos 39 anos, e decidi que meus filhos nunca passariam necessidade. No dia em que trabalhei até minhas mãos ficarem dormentes para pagar escola particular. No dia em que engoli meu orgulho 1000 vezes para vê-los formados, casados, bem-sucedidos. E essa história termina aqui, com eles do lado de fora e eu, finalmente, do lado de dentro da minha própria vida. Mas antes de contar o fim,
Vocês precisam entender como cheguei até aqui. E, se você quer saber como uma mãe dedicada se transformou em uma mulher capaz de trancar os próprios filhos para fora, se inscreva no canal, porque essa história vai revirar cada pedaço da sua alma. 28 anos atrás, eu tinha 39 anos e acabava de enterrar meu marido. Reinaldo morreu numa terça-feira chuvosa de maio. Acidente de trabalho na obra onde ele era mestre de obras. Uma viga de ferro que se soltou. Ele nem teve tempo de sentir dor, disseram os médicos. Como se isso aliviasse alguma coisa. Como se saber que foi rápido apagasse o fato de que meus 3 filhos ficaram sem pai, da noite para o dia. Camila tinha 14 anos e chorava trancada no quarto. Rafael, com 11, fingia que estava tudo bem e se oferecia para cuidar da casa como se fosse um homenzinho. E Vicente, meu bebê de 8 anos, não entendia direito por que o pai não voltava mais. Ele ficava esperando na janela toda tarde, achando que o pai ia aparecer com aquele sorriso largo, sujo de cimento, pedindo banho. A casa cheirava a flores murchas e café requentado. Gente entrando e saindo, trazendo marmitas, sussurrando condolências que eu mal ouvia. Minha mãe, que morava em Anápolis, veio passar uns dias comigo, mas ela tinha a própria vida, os próprios problemas. No fim, eram só eu e as crianças, e R$87 mil de seguro. Parecia muito dinheiro quando o gerente do banco colocou aquele envelope na minha mão. 87 mil. Mas quando sentei na mesa da cozinha naquela noite, com as contas todas espalhadas, vi a realidade. O apartamento ainda tinha R$34 mil de dívida. A escola das crianças, mensalidades atrasadas, plano de saúde vencido. Geladeira fazendo barulho de quem ia quebrar a qualquer momento. Chorei até não ter mais lágrimas. Depois, limpei o rosto, amarrei o cabelo e tomei uma decisão. Meus filhos não iam sentir falta de nada. Nem que eu tivesse que trabalhar 24 horas por dia. Eu era contadora formada, mas tinha parado de trabalhar quando Vicente nasceu. Reinaldo ganhava bem, dizia que eu não precisava me matar em escritório. Agora, eu precisava recomeçar do zero. Mandei currículo para todo lugar. Consegui uns bicos como freelancer, fazendo contabilidade para pequenos comércios. Ganhava por empresa, não por mês. Então aceitava quantas conseguia. Trabalhava de dia na frente do computador. À noite, quando as crianças dormiam, eu fazia bolos sob encomenda. Bolo de cenoura, de chocolate, de laranja. Aprendi a fazer naked cake assistindo vídeo no YouTube na madrugada, com o volume no mínimo para não acordar ninguém. Minha rotina era acordar às 5 da manhã para adiantar trabalho. Às 6h30, acordava as crianças, fazia café da manhã, preparava marmita. Deixava todo mundo na escola, voltava para casa e mergulhava nos balancetes e planilhas até as 2 da tarde. Buscava as crianças, ajudava com lição de casa, fazia janta. 9 da noite eu estava na cozinha, misturando farinha e açúcar, assando bolos que seriam entregues no dia seguinte. Tinha dia que minha vista embaçava de cansaço. Tinha noite que eu cochilava em pé, esperando o bolo assar. Minhas mãos ficaram ásperas, cheias de pequenos cortes de faca, queimaduras de forno. Engordei 12 quilos naquele primeiro ano porque eu comia os restos dos bolos. Não tinha tempo de fazer comida de verdade para mim. Mas funcionou. Em 3 anos, quitei o apartamento. Mais 2 anos, consegui trocar a geladeira, o fogão, comprar um carro usado. Camila entrou na faculdade de administração, faculdade particular boa, mensalidade de R$1.200 na época. Eu paguei sem pestanejar. Rafael queria fazer curso de inglês? Paguei. Vicente precisava de tênis novo porque o dele estava furado? Comprava. Nunca disse não. Nunca falei que estava difícil. Eu queria que eles tivessem o que eu não tive. Tranquilidade. Segurança. A certeza de que, mesmo sem o pai, iam ter tudo. 15 anos depois de viúva, eu tinha conseguido o impossível. Apartamento quitado, avaliado em R$280 mil. R$140 mil investidos em CDB e Tesouro Direto, dinheiro que eu juntei centavo por centavo, abrindo mão de roupa nova, de salão,
de qualquer luxo. E a cereja do bolo, a casa do lago em Caldas Novas. Eu comprei aquela casa em 2015 por R$ 195 mil. Era uma casa simples, 2 quartos, varanda grande, um pedaço de terra com vista para o lago. Precisava de reforma, mas era minha, meu sonho, o lugar onde eu finalmente ia descansar depois de tanto trabalhar. Reformei aos poucos. Pintei as paredes de amarelo claro, porque amarelo me lembrava sol. Comprei móveis de madeira de demolição, rústicos, cheirando a verniz fresco. Plantei jabuticabeiras no quintal. Coloquei rede na varanda. Aquele lugar era meu refúgio, minha recompensa por tantos anos de sacrifício. E meus filhos adoravam. Camila levava as amigas. Rafael ia com a namorada da época. Vicente passava férias lá, nadando no lago, pescando com os meninos da região. Eu adorava ver a casa cheia, cheia de vida, de risadas. Só que eu não percebi quando as visitas mudaram. Quando deixou de ser, vou visitar a mãe, e virou, vou passar o fim de semana na casa do lago. Como se a casa fosse deles. Como se eu fosse apenas a zeladora. Eu não percebi quando pararam de perguntar, posso levar uns amigos? E começaram a simplesmente levar. Quando pararam de agradecer e começaram a reclamar que faltava ar-condicionado no quarto, que a TV era pequena, que a internet era lenta. Eu não percebi que no meio de toda aquela construção, de todo aquele sacrifício, eu tinha criado 3 adultos que me viam como provedora. Não como mãe, não como mulher, apenas como a pessoa que pagava as contas e abria as portas. E quando percebi, já era tarde demais. Mas isso vocês vão descobrir na próxima parte. Os casamentos começaram quando Camila fez 29 anos. Ela conheceu Gustavo num evento corporativo. Ele era gerente de um banco grande, sempre de terno impecável, gravata combinando com o lenço do bolso. Chamava todo mundo de senhor e senhora, mesmo quem era da idade dele. Quando me conheceu, apertou minha mão com firmeza e disse: Dona Hélia, é uma honra. Eu até corrigi, pode me chamar de Heloísa. Mas ele insistiu no Dona Hélia como se fosse sinal de respeito. Na época, achei charmoso. Hoje entendo que era apenas distância. Ele nunca quis intimidade comigo, quis formalidade, porque é mais fácil pedir favor para Dona Hélia do que para Heloísa, a sogra que sacrificou tudo. O casamento foi lindo. Igreja lotada, vestido caríssimo que eu ajudei a pagar. R$ 15 mil na época. Eu quase engasguei quando Camila me mostrou o orçamento. Mas ela era minha filha única mulher. Eu queria que ela tivesse o casamento dos sonhos. Paguei metade e não reclamei. 3 meses depois do casamento, Gustavo me ligou. Numa quinta-feira, 10 da manhã. Dona Hélia, a senhora tem um minutinho? Queria dar umas dicas sobre seus investimentos. Eu estava no meio de uma declaração de imposto de renda de um cliente, mas larguei tudo. Era meu genro, afinal. Ele veio até minha casa com uma pasta cheia de papéis, gráficos coloridos, projeções de rentabilidade. A senhora sabia que está perdendo dinheiro deixando tudo na poupança? Ele disse, apontando para números que eu mal entendia. Posso te apresentar um gerente de investimentos, amigo meu. Você pode multiplicar esse patrimônio. Parecia que ele se importava. Parecia que queria me ajudar. Mas tinha uma coisa que me incomodou. Ele sabia exatamente quanto eu tinha investido. 80 mil na época. Eu nunca tinha contado para Camila. Mas de alguma forma, ela sabia. E tinha contado para ele. Agradeci, disse que ia pensar. Ele saiu, mas deixou os papéis em cima da mesa. E uma sensação estranha no meu peito. Rafael se casou 1 ano depois, aos 30. Patrícia era dermatologista, consultório próprio na região nobre de Goiânia, cliente só com hora marcada. Tinha aquele jeito de quem cresceu com dinheiro. Falava baixo, usava joias discretas, sorria pouco. Mas era bonita, educada, parecia gostar do meu filho. O chá de panela foi na casa da mãe dela, uma mansão em condomínio fechado com portaria e segurança armado. Eu me senti deslocada entre aquelas mulheres de unha feita e cabelo escovado no meio da semana. Levei meu presente, um jogo de louças que tinha sido da minha mãe. Porcelana Schmidt, dos anos 70,
com detalhes em dourado. Eram 12 pratos rasos, 12 fundos, 12 de sobremesa, travessas, sopeira. Tudo guardado em caixas há anos, embrulhado em jornal velho para não quebrar. Quando Patrícia abriu na frente de todo mundo, fez aquela cara. Sabe aquela cara de quem recebeu uma coisa que não queria, mas precisa fingir educação? Ah, que... vintage, ela disse, segurando um prato contra a luz como se estivesse procurando defeito. É bem... retrô mesmo, né? Obrigada, Heloísa. As amigas dela riram. Não uma risada maldosa, mas aquela risada de... coitada, não sabia o que dar. Uma delas disse alto: Patty, você vai ter que fazer aquele armário vintage que você viu no Pinterest. Agora tem louça para combinar. Mais risadas. Eu sorri. Apertei a bolsa no colo. Não falei nada. Mas aquilo doeu. Aquelas louças tinham atravessado gerações. Minha avó tinha comido nelas. Minha mãe serviu Natal nelas. Eu cresci vendo aqueles pratos na mesa. E para Patrícia eram só coisa de velha. Rafael nem percebeu. Estava ocupado com os amigos dele no canto da sala, rindo alto, cerveja na mão. Vicente foi o último a casar. 27 anos, apaixonado, impulsivo. Janaína trabalhava com marketing digital, vivia grudada no celular, tirando foto de tudo. Comida, roupa, sapato, até o café da manhã virava conteúdo. Ela tinha quase 100 mil seguidores no Instagram. Se achava influencer. A primeira vez que ela foi na casa do lago, ficou tirando foto de cada canto. A rede na varanda, a vista do pôr do sol, as jabuticabeiras carregadas. Postou tudo, com filtro, com legenda poética sobre conexão com a natureza. No dia seguinte, durante o almoço, ela soltou: Heloísa, você já pensou em alugar essa casa? Tipo, no Airbnb? Lugares assim estão bombando. Você ganharia uns 3, 4 mil por fim de semana fácil. Está subutilizada, parada aqui só pra gente usar de vez em quando. Subutilizada. Como se meu refúgio, meu sonho, o lugar que eu comprei para ter paz, fosse apenas um ativo parado rendendo menos do que deveria. Não quero alugar, respondi tentando manter a voz calma. Essa casa é pra família, pra gente descansar. Mas a gente nem vem sempre, ela insistiu, mexendo no celular enquanto falava, nem olhando na minha cara. Sinceramente, é desperdício. Você podia estar lucrando. Vicente não disse nada. Só deu de ombros quando olhei para ele pedindo apoio. E foi nesse momento, sentada na mesa da minha casa do lago, ouvindo minha nora dizer que eu estava desperdiçando meu próprio patrimônio, que eu deveria ter entendido. Mas eu não quis ver, porque aceitar que meus filhos tinham se tornado pessoas interesseiras, calculistas, que me viam como investimento e não como mãe, era doloroso demais. Então, eu engoli. De novo. Como sempre. E as visitas foram ficando cada vez mais raras, só apareciam quando precisavam de alguma coisa. Ou quando queriam usar a casa do lago de graça. Mas o pior ainda estava por vir. 2 anos atrás, numa manhã de agosto, acordei com a metade do rosto dormente. Eu estava sozinha no apartamento. Tinha acabado de fazer 65 anos na semana anterior. Aniversário que passei com um bolo comprado na padaria e uma mensagem de parabéns no grupo da família que ninguém respondeu, além de emojis de coração. Levantei da cama às 7, como sempre, e quando fui escovar os dentes, percebi que minha boca estava torta. O lado esquerdo não obedecia. A escova caiu no chão. Tentei falar, socorro, e saiu uma coisa arrastada, estranha, que nem parecia minha voz. Meu braço esquerdo pesava como chumbo. O pânico veio primeiro. Depois veio a clareza. Eu estava tendo um AVC. Consegui pegar o celular com a mão direita. Trêmula, disquei para Camila. Tocou 4 vezes antes dela atender. Mãe, é cedo, o que foi? A voz dela soou irritada, sonolenta. Filha, hospital! Consegui dizer cada palavra um esforço sobre-humano. Mãe, não estou entendendo nada. Você está bêbada? Bêbada.
Minha filha achou que eu, que nunca bebi além de uma taça de vinho em Natal, estava bêbada às 7 da manhã de uma terça-feira. Socorro! Mãe, olha, eu tenho uma reunião super importante às 8h30. É urgente mesmo? Não pode esperar até a tarde? Ou ligar para alguém? Ligar para alguém. Desliguei. Ou melhor, o celular escorregou da minha mão e caiu no chão. Tentei ligar para Rafael. O telefone chamou e caiu na caixa postal. Tentei de novo. Mesma coisa. Vicente, nem isso. Foi direto para o número que você ligou está desligado ou fora da área de cobertura. Fiquei ali, sentada no chão frio do banheiro, sentindo meu corpo desligando aos poucos, e pensei: vou morrer sozinha. Vou morrer aqui, e ninguém vai nem perceber até começar a feder. Foi quando ouvi a campainha. 3 toques insistentes. Era Dona Alzira, minha vizinha do 302, 72 anos, viúva igual a mim, aposentada do INSS. A gente se cruzava no elevador, trocava receita de bolo, às vezes tomava café junto no fim da tarde. Ela tinha visto minha porta entreaberta. Eu tinha conseguido abrir quando tentei sair, mas não tive força para continuar. Heloísa, meu Deus do céu, o que aconteceu? Ela entrou, me viu no chão, não perdeu tempo. Ligou para o SAMU, desceu comigo no elevador segurando minha mão, a única que ainda funcionava. Entrou na ambulância junto. No hospital, ficou na recepção enchendo o formulário, dando meus dados que ela sabia de cor porque a gente já tinha ido junto fazer mamografia na campanha da prefeitura. Eu fui direto para a emergência. Aplicaram trombolítico, me levaram para a tomografia, ficaram me monitorando. O médico disse que eu tinha tido sorte, que tinha chegado dentro da janela de tempo, que os danos iam ser mínimos se eu fizesse fisioterapia direitinho. Sorte. Dona Alzira dormiu na cadeira de plástico ao meu lado. Quando acordei, quase meia-noite, ela estava lá, roncando baixinho, a bolsa no colo. 4 horas depois que liguei para Camila, ela retornou. Mãe, desculpa, estava numa reunião trancada, não podia atender. O que foi? Você ligou cedíssimo. Tentei falar, mas a emoção fechou minha garganta. Foi Dona Alzira quem pegou meu celular e atendeu. Aqui é a Alzira, vizinha da sua mãe. Ela teve um AVC hoje de manhã. Está internada no Hospital Samaritano. Chegou aqui às 8h15. Silêncio do outro lado. Depois, como assim AVC? Mas ela tá bem? Tipo, não vai morrer, né? Não vai morrer, né? Como se isso fosse a única coisa que importasse. Não, estou indo para aí. Não, meu Deus, minha mãe. Só, não vai morrer, né? Camila apareceu no dia seguinte. 10 da manhã, de salto alto e blazer, vindo direto do trabalho. Trouxe um buquê de flores embrulhado em celofane de supermercado, daqueles prontos que custam R$19,90. Mãe, que susto! Mas graças a Deus você está bem, né? Ela beijou minha testa rapidinho, já olhando para o relógio. Você vai ter alta quando? Amanhã, provavelmente. Ah, ótimo. Porque sexta eu viajo para São Paulo, workshop de liderança. Não posso remarcar. Mas assim, você vai ficar bem, né? Pode se virar sozinha em casa? Rafael chegou de tarde, trazendo uma revista velha que pegou na recepção. Mãe, e aí? Os médicos falaram alguma coisa? Tipo, quanto vai custar isso tudo? Porque o plano cobre, né? Quanto vai custar? Essa foi a preocupação dele. Não como eu estava me sentindo. Não se eu tinha ficado com sequelas. Quanto ia custar? Consegui dizer. Ah, ainda bem, porque particular aqui é os olhos da cara. Um amigo meu ficou 3 dias internado e pagou 20 mil. Imagina. Vicente nem apareceu. Janaína mandou mensagem. Oi, Meloísa. O Vicente tá numa apresentação super importante pro trabalho. Não pode sair. Melhoras aí? Beijo. Beijo. Por mensagem. Pra mãe que tinha acabado de ter um AVC. Recebi alta na quinta-feira. Dona Alzira foi me buscar. Me ajudou a subir no apartamento, fez comida, deixou marmitas na geladeira para a semana toda. Ficou comigo até eu dormir. Heloísa,
Esses seus filhos... Ela começou, mas parou. Balançou a cabeça e só disse: Você merecia mais, e eu sabia que ela estava certa. Mas o pior não foi a ausência deles durante a internação. O pior foi o que aconteceu quando voltei para casa. Ninguém ligou para saber se eu estava conseguindo tomar banho sozinha. Ninguém perguntou se eu estava fazendo fisioterapia. Ninguém ofereceu ajuda com as compras do mês, porque eu ainda não conseguia carregar peso com o braço esquerdo. Camila ligou uma vez, 10 dias depois, para perguntar se eu podia emprestar R$ 5.000 porque o ar-condicionado dela tinha quebrado e ela estava sem limite no cartão no momento. Rafael mandou mensagem no grupo: Alguém sabe onde a mãe guarda a escritura da casa do lago? Preciso ver um negócio. Vicente sumiu por 3 semanas. Quando finalmente deu sinal de vida, foi para avisar que ia passar o feriado de finados na casa do lago, com uns amigos de Janaína. Nem perguntou se eu queria ir junto. E foi nessa época, sozinha no apartamento, reaprendendo a segurar um copo com a mão esquerda, fazendo exercício de dicção na frente do espelho, que eu entendi uma coisa. Para eles, eu só tinha valor quando estava inteira. Produtiva, capaz de abrir a casa, pagar as contas, resolver os problemas. Doente, fragilizada, eu virava peso. Virava inconveniente. Virava o drama da mãe que eles não tinham tempo de lidar. E essa certeza doeu mais do que o AVC. Dezembro do ano passado começou com uma ligação de Camila, que me fez sorrir pela primeira vez em meses. Mãe, a gente decidiu que esse ano vamos fazer o Natal na casa do lago. Como antigamente, sabe? Só a família. Será que você pode ir antes e deixar tudo arrumadinho? Como antigamente. Essas 2 palavras mexeram comigo. Porque antigamente significava quando eles ainda eram crianças, quando a gente brincava na piscina inflável, quando Vicente me ajudava a enfeitar a árvore, quando Camila fazia rabanada comigo na cozinha. Antigamente, quando eu ainda era mãe, não só a dona do imóvel. Claro, filha, vou na quinta, eles chegam sábado? Minha voz saiu ansiosa, esperançosa. Isso, a gente chega no sábado depois do almoço. Ah, e mãe, não precisa gastar muito não, tá? Faz uma coisa simples. Simples, claro. Cheguei na casa do lago numa quinta-feira de sol escaldante. O lugar estava abafado, cheirando a mofo de meses fechado. Abri todas as janelas, liguei os ventiladores, comecei a limpeza. Varri, passei pano, lavei banheiros, troquei lençóis. Minhas costas doíam. Ainda tinha sequelas do AVC. O lado esquerdo ficava cansado rápido. Mas eu continuei. Fui ao supermercado, gastei R$ 1.840. Comprei peru de 6 quilos, tender, lombo suíno, bacalhau para a ceia. Farofa com castanha, uvas passas, damasco. Vinho tinto, champanhe, cerveja, refrigerante. Panetone importado, rabanada, frutas cristalizadas. Tudo do bom e do melhor. Na sexta, passei o dia na cozinha. Fiz a farofa do jeito que Rafael gostava, com bacon crocante e bastante alho. Temperava o peru desde cedo para a carne pegar gosto. Preparei sobremesas, arrumei a mesa com a toalha de linho que eu tinha bordado há anos, coloquei velas, flores do jardim em jarras de vidro. Quando terminei, já passava das 10 da noite. Sentei na varanda com um copo de suco de maracujá, olhando as estrelas, imaginando como seria bom ter a casa cheia de novo. Ter meus filhos ali, meus netos, todo mundo junto. Eu até me permiti sonhar que talvez, só talvez, a gente conseguisse voltar a ser família de verdade. Sábado, 2 da tarde, ouvi os carros chegando. Não eram 3, eram 5. Desci até o portão e vi uma invasão. Camila e Gustavo tinham trazido outro casal, os patrões dele do banco, ela disse depois. Rafael e Patrícia vieram com a irmã dela, o cunhado e 2 sobrinhos adolescentes que eu nunca tinha visto na vida. Vicente e Janaína trouxeram 3 amigos, influencers, 2 rapazes e uma moça de shortinho jeans e top de crochê que começou a tirar foto antes mesmo de entrar. Mãe, Camila me abraçou rápido, já puxando a mala. Mudança de planos, trouxemos uns convidados. Mas relaxa,
Tem espaço para todo mundo, né? 15 pessoas. 15. Quando eu tinha preparado para 7. Camila, filha, você não me avisou que vinha tanta gente? Comecei, mas ela já estava entrando, falando alto, distribuindo quartos. O casal Medeiros vai ficar na suíte master, mãe. Eles são super importantes pro Gustavo. Ele tá concorrendo a uma promoção. Você não se importa de dormir no quartinho dos fundos, né? O quartinho dos fundos. O menor cômodo da casa. 2 metros por 2. Uma cama de solteiro encostada na parede, um ventilador velho de teto, uma janela que dava pro tanque de lavar roupa. Sem banheiro privativo, sem armário. Aquele quarto que eu usava para guardar caixa, mala velha, coisas que não tinham outro lugar. Mas Camila, aquele quarto nem está preparado direito. Minha voz falhou. Ai, mãe, você é super prática, dá um jeito aí. A gente precisa dar o melhor quarto pros Medeiros. É estratégico. Estratégico. Minha própria filha estava me expulsando do meu quarto, da minha cama, na minha casa, por estratégia de carreira do genro. Gustavo passou por mim carregando mala, nem olhou na cara. Desculpa o transtorno, dona Hélia, mas a senhora entende, né? Negócios. Eu entendo, eu sempre entendo. Subi, tirei minhas coisas da suíte, o roupão pendurado atrás da porta, o livro na mesa de cabeceira, meus chinelos. Levei tudo pro quartinho dos fundos. Arrumei a cama de solteiro com um lençol velho que cheirava a naftalina. Sentei na beirada e chorei 5 minutos. Só 5. Porque tinha janta para fazer. A véspera de Natal foi um borrão de gente gritando, música alta, crianças correndo. Ninguém ofereceu ajuda na cozinha. Patrícia entrou uma vez, provou a farofa e disse: Está bem salgada, Heloísa. Da próxima vez vai mais leve no sal. Depois saiu. Janaína ficou o dia inteiro gravando stories, mostrando a decoração rústica chique da casa de lago, zooming na mesa posta, no pôr do sol, nas jabuticabeiras. Marcou a localização como Refúgio Família Nogueira. Nogueira é o sobrenome do Vicente, não o meu. Meu sobrenome é Andrade. Servi a ceia às 9 da noite. Coloquei tudo na mesa. O peru assado brilhando, o tender fatiado, as guarnições fumegantes. Todo mundo sentou, encheu o prato, comeu sem parar para respirar. Ninguém disse obrigado. Ninguém disse estava delicioso, mãe. Ninguém perguntou se eu ia sentar. Eu comia em pé, na cozinha, um prato com restos, ouvindo as risadas da sala. Depois da ceia, teve troca de presentes. Eu tinha comprado algo para cada um: camisas para os meus filhos, perfume para as noras, brinquedos para os netos. Gastei mais R$ 800. Camila me deu uma caixa de sabonetes, daqueles kit de farmácia, 3 unidades por R$ 25. Ainda tinha o adesivo de promoção grudado. Rafael nem trouxe nada. Desculpa, mãe, esse mês foi corrido demais. Vicente me deu um embrulho mal feito. Quando abri, era uma caneca com a frase: Melhor mãe do mundo. Daquelas de loja de R$ 1,99. Janaína disse: Achei fofa essa caneca, combina com você. Fofa. Eu tinha dado a eles a casa, a comida, o Natal inteiro. E recebi sabonete de farmácia, uma desculpa e uma caneca de loja barata. Fui dormir no quartinho dos fundos às 11h30. Ainda ouvia música, gritaria, gente pulando na piscina. Deitei naquela cama estreita, encarando o teto manchado de umidade, e uma pergunta martelou na minha cabeça. O que eu fiz de errado para merecer isso? E pela primeira vez na vida, eu não consegui encontrar resposta. Porque a verdade é que eu não fiz nada de errado. Eu fiz demais, dei demais, amei demais. E eles aprenderam que eu ia sempre estar ali, sempre disponível, sempre engolindo qualquer desrespeito. Mas tinha uma coisa que eles não sabiam. Até as pessoas mais pacientes do mundo têm um limite. E o meu estava muito, muito perto. Acordei às 6 da manhã do dia 26 com o corpo doendo. Mal tinha dormido naquela cama estreita, o colchão afundava no meio, e eu ficava escutando gente conversando até de madrugada. Levantei, calcei os chinelos
e desci para a cozinha. O que vi me fez parar na porta. Parecia que tinha passado um furacão. A pia cheia de louça empilhada, restos de comida grudados nos pratos. Garrafas de vinho vazias tombadas no balcão. Uma delas tinha escorrido e feito uma poça roxa pegajosa no chão. Copos sujos espalhados por toda parte, na mesa, no sofá, até em cima da geladeira. O cheiro de cigarro misturado com gordura rançosa. Respirei fundo. Amarrei o cabelo num coque baixo e comecei a limpar. Estava na terceira pia de louça quando Vicente apareceu na porta. Cabelo despenteado, bermuda de pijama, olhos inchados de ressaca. Mãe, que barulheira é essa? Ele falou, a voz arrastada de sono. Você acordou todo mundo com essa louça batendo. Olhei para ele. Meu filho caçula, o bebê que eu embalei no colo a noite inteira quando tinha cólica. O menino que eu acordava às 5 da manhã para levar no treino de futebol. Agora um homem de 35 anos, reclamando que eu estava fazendo barulho, lavando a louça que ele e os amigos dele tinham sujado. Vicente, tem gente dormindo, dá para fazer isso mais tarde? Tipo, depois do almoço? Mais tarde, depois do almoço. Como se a louça fosse se lavar sozinha. Como se eu fosse a empregada que podia esperar todo mundo acordar para começar a trabalhar. Não respondi. Só continuei lavando. Ele bufou, revirou os olhos e voltou para o quarto. Terminei a louça, limpei o chão, recolhi garrafas, joguei fora resto de comida. Quando acabei, já passava das 8h30. Minhas costas latejavam e eu estava suada, com cheiro de detergente grudado na pele. Saí para a varanda. Precisava de ar. Sentei na cadeira de balanço que eu mesma tinha lixado e envernizado, olhando o lago quieto refletindo o céu ainda meio alaranjado, e chorei. Sem fazer barulho, só as lágrimas descendo, molhando minha blusa velha de dormir. Meu celular tocou. Dona Alzira. Heloísa, tudo bem? Faz dias que não tenho notícia sua. Como está sendo o Natal? E eu desabei, contei tudo. O quartinho dos fundos, os 15 estranhos, a farofa salgada demais, a caneca de loja barata. Ela escutou em silêncio, só fazendo sons de indignação, e quando terminei, disse: Minha filha, você precisa acordar. Esses meninos não te merecem. Ficamos mais uns 10 minutos no telefone. Ela me fez rir contando sobre o gato do vizinho que tinha roubado um pedaço de tender da ceia dela. Desliguei-me sentindo um pouco melhor. Um pouco. Entrei de volta na casa devagar, pensando em fazer café. Foi quando ouvi as vozes. Vinham da sala. A porta estava entreaberta. Reconheci a voz de Camila, baixa, mas clara. Gente, sério, precisamos ter uma conversa sobre o testamento da mãe. Congelei no corredor. Meu coração deu um pulo. Rafael concordou. Ela não tá ficando mais nova, e a gente precisa garantir que as coisas fiquem organizadas. Organizadas. Principalmente a casa do lago, Camila continuou. Isso aqui vale fácil 450 mil hoje em dia. Tem que ficar dividido certinho entre nós 3. Igual. E o apartamento dela? Vicente entrou na conversa. Uns 380 mil, mais ou menos. Localização boa, 3 quartos, vaga de garagem. Eles estavam calculando o valor do meu patrimônio, enquanto eu ainda estava viva, respirando, a 40 metros deles. Sem contar os investimentos, Rafael disse. Eu dei uma olhada outro dia quando ela deixou o extrato em cima da mesa. Deve ter uns 200 mil aplicados, meu extrato. Ele tinha xeretado meus documentos particulares. Vocês acham que ela já fez testamento? A voz de Camila soou preocupada. Não sei. Gustavo, meu genro, entrou na conversa. Mas olha, vocês deviam conversar com ela sobre fazer uma doação em vida. Economia absurda de imposto. ITCMD em Goiás é 4%. Se ela doar agora, vocês escapam disso. Verdade, Patrícia concordou. E tem outra questão. Vocês precisam garantir que o testamento esteja certo. Porque se ela arrumar um namoradinho, casa de novo, aí complica tudo. Metade vai pro cônjuge. Namoradinho.
falando da minha vida amorosa, que nem existia, como se fosse um risco financeiro. Pois é, Camila suspirou. A gente precisa ter essa conversa delicada. Tipo, mãe, você já pensou em organizar sua sucessão? Sucessão, como se eu fosse uma empresa. Uma propriedade a ser liquidada. O ideal era ela transferir essa casa logo, Vicente disse. Botar no nome de um de nós ou abrir uma holding familiar. A Janaína conhece um contador que faz isso. Mas ela vai topar? Rafael duvidou. Você conhece a mãe. Ela é apegada a essas coisas. Apegada? Como se meu apego à casa que eu comprei, que eu reformei, que eu paguei com o suor do meu trabalho, fosse algo ridículo. A gente convence, Camila disse decidida. Mostra que é pro bem dela também. Proteção patrimonial, essas coisas. Ela confia na gente. Ela confia na gente. Minhas pernas começaram a tremer. Encostei na parede do corredor, a mão tapando a boca para não sair som nenhum. Porque se eu abrisse a boca naquele momento, ia sair um grito de dor tão profundo que ia rasgar o céu. Eles não estavam preocupados comigo. Não ligaram quando tive um AVC porque estavam preocupados com a minha saúde. Ligaram porque uma mãe morta vale herança. Uma mãe viva com sequelas só dá trabalho. Vinham passar Natal na Casa do Lago não por saudade, não por amor. Vinham fazer inventário emocional, avaliar os bens, planejar a divisão. Eu era gado. Gado velho que um dia ia morrer e virar churrasco para eles. Subi as escadas, entrei no quartinho dos fundos, sentei na cama. E uma coisa quebrou dentro de mim. Não foi raiva, ainda não. Foi uma clareza gelada, cristalina. Passei 28 anos sendo mãe. 28 anos me anulando, trabalhando, pagando, sacrificando, dando tudo de mim. E criei 3 adultos que só sabiam o valor das coisas que eu tinha. Nunca o valor do que eu era. Peguei o celular. Procurei o número do Dr. Maurício, advogado que tinha feito a escritura da Casa do Lago anos atrás. Um homem sério, discreto, que atendia cliente havia mais de 20 anos. Escrevi. Dr. Maurício, preciso marcar uma consulta urgente. Vou refazer meu testamento. Quanto antes, melhor. Ele respondeu em 5 minutos. Segunda-feira, 9 horas, meu escritório. Confirmei. E ali, sentada naquela cama de solteiro, ouvindo meus filhos lá embaixo rindo de algo na televisão, eu tomei a decisão mais importante da minha vida. Eles queriam minha herança? Iam ter. Mas não do jeito que imaginavam. Não consegui ficar calada. Desci as escadas com as pernas bambas, o sangue fervendo nas veias. Eles estavam todos sentados na sala. Meus 3 filhos, os genros, as noras, espalhados pelo sofá e poltronas, alguns com café na mão, outros mexendo no celular. A televisão tocava baixinho algum programa de auditório. Parei na entrada da sala. Eles nem perceberam minha presença no começo. Vocês estavam planejando meu inventário? Minha voz saiu rouca, mas firme. Enquanto eu ainda respiro? O silêncio caiu como uma bomba. Todos viraram ao mesmo tempo. Camila largou a xícara de café no pires com um barulho seco. Mãe, o que você... Eu ouvi. Dessa vez saiu alto, ecoando pelas paredes. Ouvi cada palavra. 450 mil da casa. 380 do apartamento. 200 dos investimentos. Vocês até sabem o percentual do ITCMD. Impressionante o quanto sabem sobre o meu dinheiro. Rafael se levantou, as mãos espalmadas num gesto apaziguador. Mãe, calma. Você não entendeu o contexto. Contexto? Eu ri. Foi uma risada amarga, sem humor. Que contexto justifica vocês calculando quanto vão ganhar quando eu morrer? Nós estávamos apenas conversando sobre planejamento sucessório. Gustavo falou, aquele tom de gerente de banco, formal, controlado. É uma conversa adulta, responsável. Todo mundo faz. Todo mundo faz? Olhei para ele, esse homem de terno que nunca me chamou pelo nome. Todo mundo calcula a herança da mãe que ainda está viva?
Que teve um AVC há menos de 1 ano e vocês mal apareceram? Ai, mãe, de novo isso? Camila revirou os olhos. A gente já pediu desculpa por não ter ido no hospital na hora. Estava trabalhando. Trabalhando, repeti, cada palavra pesando na língua. Você estava em reunião. Seu irmão não atendeu o telefone. E Vicente, esse aqui, estava em apresentação importante. Mas para falar da minha herança, aí todos acham tempo. Olha, com todo respeito, dona Hélia. Patrícia entrou na conversa, cruzando as pernas, mantendo aquela postura de quem nunca perdeu a compostura. A senhora está distorcendo as coisas. Planejamento patrimonial é normal. A senhora tem bens. Precisa pensar na sucessão. Meus bens? Minha voz rachou. Esses bens que vocês tanto falam, eu conquistei lavando louça de madrugada, fazendo bolo para vender, trabalhando 60 horas por semana. Enquanto vocês dormiam quentinho, eu estava suando para pagar escola, roupa, comida. E ninguém pediu isso, Vicente murmurou, mais alto o suficiente para eu ouvir. Como é que é? Ele levantou o rosto e vi algo nos olhos dele que me partiu. Impaciência. Meu filho estava impaciente comigo. Eu disse que ninguém pediu. Você que sempre quis bancar a mártir, a mãe que se sacrifica, fez tudo porque quis, agora fica jogando isso na nossa cara. As palavras me atingiram como tapas, um atrás do outro. Eu fiz porque amo vocês, consegui dizer, a voz saindo fina, quebrada. Porque não queria que sentissem falta do pai. Queria que tivessem uma vida boa. E a gente tem, Camila disse, se levantando. A gente é grato, óbvio. Mas, mãe, sinceramente, você está sendo dramática. A gente só conversou sobre um assunto prático. Prático, repeti, atordoada. Vasculhar meu extrato bancário é prático? Calcular quanto vão economizar de imposto se eu DOA minha casa é prático? Eu não vasculhei nada. Rafael se defendeu. O extrato estava em cima da mesa da cozinha. Eu vi sem querer. Mentira. Meus extratos ficavam guardados numa pasta dentro da gaveta do meu quarto. Sempre ficaram. Ele tinha procurado. Vocês não têm vergonha? Olhei para os três, um de cada vez. Oh, não sentem nada? Mãe, olha. Camila suspirou fundo, massageando as têmporas como se eu fosse uma dor de cabeça. A gente se importa com você. Mas você precisa entender que a gente tem vidas próprias. Família, trabalho, responsabilidades. E eu preciso entender, falei devagar, que quando eu preciso, vocês não têm tempo. Mas quando é sobre meu patrimônio, aí vocês se reúnem todinha para planejar. Você está exagerando, Patrícia disse, fazendo tempestade em copo d'água. Exagerando? Minha voz subiu de novo. Quando liguei para vocês do hospital, com metade do rosto paralisado, implorando ajuda, vocês estavam ocupados. Mas para falar de herança, nenhum de vocês está ocupado, né? A questão é... Gustavo começou, mas eu o cortei. A questão é que vocês me usam. Explodi, as lágrimas finalmente escorrendo. Usam minha casa como refúgio de fim de semana, usam meu dinheiro quando precisam, mas eu, a pessoa, a mãe, não importo. Claro que importa, Rafael disse, mas soou mecânico, automático. Então me provem. Me liguem uma vez por semana, só para saber se estou bem. Apareçam sem ser para pedir favor. Passem um domingo comigo, sem ser porque querem usar a piscina. Silêncio. Ninguém disse, a gente vai fazer isso, mãe. Ninguém prometeu nada. E foi aí que Camila soltou a frase. A frase que eu nunca vou esquecer até o dia que eu morrer. Mãe, francamente, ela pegou a bolsa, já se preparando para sair. A gente está ocupado demais para o seu drama. Você é uma mulher adulta, independente. Resolva sozinha. Resolva sozinha. Como se minha dor fosse drama. Como se meu pedido por atenção, por amor, fosse exagero. É isso? Sussurrei. É isso que vocês têm para me dizer? Olha, eu já vou indo, Vicente disse, já pegando as chaves.
Segunda-feira tenho reunião cedo. E saíram. Todos saíram. Camila e Gustavo primeiro, ela sem olhar para trás. Rafael e Patrícia logo atrás, ele murmurando algo sobre deixar a mãe esfriar a cabeça. Vicente e Janaína foram os últimos, ela ainda tirando uma selfie na varanda antes de entrar no carro. Em menos de 20 minutos, a casa estava vazia. Vazia como meu peito. Fiquei ali, parada no meio da sala, cercada por copos sujos que eles nem se deram ao trabalho de levar para a pia. Almofadas jogadas no chão. A televisão ainda ligada. E entendi, com uma clareza que doeu fisicamente. Eles nunca me viram como mãe. Me viram como provedora, como propriedade, como recurso. E agora que eu estava mais velha, mais frágil, menos útil, eu virava inconveniente. Drama, peso. Sentei no sofá. Peguei aquela caneca ridícula de melhor mãe do mundo que Vicente tinha me dado e joguei na parede com toda a força que tinha. O barulho da porcelana se estilhaçando foi o som mais libertador que já ouvi na vida. Passei 3 dias sozinha naquela casa. 3 dias sem comer direito. Só café requentado e biscoito cream cracker que encontrei no armário. Andava de um cômodo para o outro como fantasma, sem rumo, sem propósito. Olhava para o lago e não via beleza nenhuma. Só água parada refletindo um céu vazio. Na segunda noite, abri uma garrafa de vinho que tinha sobrado do Natal. Vinho caro que Gustavo tinha levado para impressionar os medeiros. Sentei na varanda e bebi direto da garrafa. Não porque gosto de beber, nunca gostei, mas porque queria sentir alguma coisa além daquela dor surda no peito. Liguei para Dona Alzira bêbada, chorando. Alzira, eu criei monstros, soluçava. Meus filhos são monstros e a culpa é minha. A culpa não é sua, Heloísa, ela disse, firme. Você deu amor. Eles escolheram o que fazer com isso. Mas eu devia ter ensinado melhor. Devia ter colocado limites. Devia ter... Chega, ela me cortou. Chega de devia. Você fez o melhor que podia. Agora tem que decidir o que vai fazer daqui para frente. Desliguei e continuei bebendo até apagar no sofá. No terceiro dia, acordei às 11 da manhã, com dor de cabeça latejante e a boca seca. Levantei cambaleante, fui até o banheiro. Olhei no espelho. Uma mulher de 67 anos me encarava de volta. Cabelo desgrenhado, grisalho nas raízes porque fazia meses que não ia ao salão. Olheiras fundas, roxas, rugas que pareciam ter se aprofundado da noite pro dia, blusa amarrotada, manchada de vinho. Quem é você? Sussurrei pro reflexo. E pela primeira vez em 3 dias, senti algo além de tristeza. Senti raiva. Não uma raiva explosiva, gritada, uma raiva fria, calculada. A raiva de quem foi usada, descartada, humilhada, e que não ia mais aceitar isso. Tomei banho. Demorei 40 minutos embaixo do chuveiro, esfregando a pele até ficar vermelha, lavando o cabelo 3 vezes. Quando saí, me vesti com calça jeans e blusa branca limpa. Prendi o cabelo num rabo de cavalo apertado. Passei batom, um vermelho escuro que tinha comprado há anos e nunca tinha tido coragem de usar. Me olhei no espelho de novo. Ainda era a mesma mulher, mas diferente. Nos olhos tinha determinação onde antes só existia resignação. Liguei para o Dr. Maurício. Segunda-feira às 9, confirmado? Perguntei. Confirmado, dona Heloísa. Pode me adiantar o assunto? Testamento. Quero refazer completamente. E quero que seja blindado juridicamente, sem brechas para contestação. Silêncio do outro lado. Depois, entendi. Vou preparar os documentos. Mas a senhora tem certeza? Mudanças em testamento geralmente... Tenho certeza absoluta, cortei. Pela primeira vez em anos, tenho certeza de alguma coisa. Ele chegou no domingo à tarde, dirigindo 4 horas desde Goiânia até a casa do lago. Homem de 50 e poucos anos, óculos de aro fino, pasta de couro surrada debaixo do braço. Conhecia ele desde que comprei a casa, tinha feito toda a parte burocrática. Sentamos na varanda. Servi café.
Ele tirou blocos de anotação, canetas, uma pasta cheia de formulários. Me conte tudo, disse simplesmente. E eu contei. 4 horas de conversa. Ele anotava tudo, fazia perguntas pontuais, nunca me interrompeu. Quando terminei, já escurecia. O céu estava alaranjado, nuvens esticadas como algodão doce. A senhora entende que isso vai causar impacto? Ele perguntou. Seus filhos vão se sentir traídos? Completei. Injustiçados? Bom, agora eles vão saber como eu me senti. Ele assentiu devagar. Tudo bem. Então vamos fazer o seguinte. E começou a explicar minhas opções. Descobri que eu tinha poder. Mais poder do que imaginava. Aquele patrimônio era meu, conquistado com meu trabalho. E eu podia fazer o que quisesse com ele. Podia doar tudo para a caridade. Podia vender e viajar o mundo. Podia deixar para quem eu decidisse. A lei brasileira garantia que os filhos tinham direito a 50% da herança, a legítima. Mas os outros 50%, esses eram totalmente meus. E mesmo dentro da legítima, eu podia especificar como seria dividido. Então é isso, disse, depois de muito pensar. Quero fazer o seguinte. E expliquei meu plano. Dr. Maurício não piscou. Só anotou tudo, meticulosamente. Quando terminei, ele tirou os óculos, limpou as lentes com a ponta da camisa. A senhora está fazendo a coisa certa para a senhora, disse. E isso é o que importa. Ficou mais 1 hora explicando os detalhes técnicos. Como funcionava o inventário, o que era irrevogável, o que podia ser contestado. Me fez assinar papéis provisórios. Disse que na segunda na cidade a gente formalizava tudo em cartório. Quando ele foi embora, já passava das 10 da noite. Fiquei sozinha na casa vazia. Mas pela primeira vez em dias, não me senti vazia. Me senti cheia. Cheia de propósito. Porque entendi uma coisa fundamental. Respeito não se pede, se impõe. Por 28 anos, eu pedi, implorei, esperei que meus filhos me vissem, me valorizassem, me amassem do jeito que eu merecia. Não funcionou. Agora eu ia fazer diferente. Não ia gritar, não ia implorar, não ia fazer escândalo. Ia simplesmente agir. Silenciosamente, estrategicamente. E quando eles percebessem, seria tarde demais. Deitei na cama naquela noite, na minha cama da suíte master que eu reconquistei, e dormi profundamente pela primeira vez em meses, sem pesadelo, sem insônia. Dormi com a paz de quem finalmente tomou as rédeas da própria vida, e acordei pronta para a guerra. Segunda-feira, 9 da manhã, eu estava sentada na sala do Dr. Maurício. Escritório pequeno, cheiro de papel velho e café forte, estante cheia de códigos jurídicos com lombada desgastada. Ele colocou 3 vias do testamento na minha frente. Última chance de reconsiderar, disse, sem pressão, apenas oferecendo a opção. Li tudo de novo. Cada cláusula, cada percentual, cada nome. Não vou reconsiderar, assinei a primeira via. Mas antes de registrar, quero fazer um teste. Ele arqueou a sobrancelha. Que tipo de teste? Quero ter certeza absoluta de que estou fazendo a coisa certa. Então vou fingir que estou mal. Vou mandar mensagem para os meus filhos dizendo que estou passando mal, com medo. Vou ver se eles aparecem. E se aparecerem? Fiquei em silêncio. Porque, no fundo, uma parte de mim ainda tinha esperança. Ainda acreditava que talvez, só talvez, eles se importassem. Se aparecerem, falei devagar, a gente rasga esse testamento e eu dou uma segunda chance para eles. Doutor. Maurício assentiu. Então guardo os documentos por enquanto. Me avise o resultado. Voltei para casa, pro apartamento em Goiânia, no fim da tarde. Cidade barulhenta, cheia de gente apressada, buzinas, calor de asfalto. Entrei no elevador junto com 3 vizinhos que nem olharam na minha cara, todo mundo vidrado no celular. No dia seguinte, quarta-feira de manhã, às 8h15, mandei mensagem no grupo da família.
Meus dedos tremiam digitando. Estou me sentindo muito mal. Acho que é o coração. Está apertando. Falta de ar. Estou com medo. Esperei. Camila visualizou em 2 minutos. Não respondeu. Esperei mais. 15 minutos depois, Rafael respondeu. Mãe, já foi no médico? Não consigo dirigir. Estou tonta demais. Chama um Uber até o pronto-socorro. Sai uns 25, 30 reais daqui até o Samaritano. 25 reais. Meu filho estava calculando o preço do Uber, enquanto eu dizia que achava que estava tendo um problema no coração. Vicente demorou 1 hora para responder. Mãe, não sei se é o momento, mas a Janaína queria confirmar se podemos usar a Casa do Lago no feriado de Páscoa. Tem um casal de influenciadores que ela quer levar para fazer umas fotos pro Instagram. Melhoras aí. Melhoras aí. Como post-scriptum. Como último pensamento. Depois de perguntar sobre a Casa do Lago. Fiquei olhando para a tela do celular até ela escurecer sozinha. Não chorei. Já não tinha mais lágrimas. Liguei para o Dr. Maurício. Pode registrar o testamento, disse, a voz estranhamente firme. Não preciso de mais provas. Na quinta-feira de manhã, voltei ao escritório dele. Assinei tudo na frente de 2 testemunhas, a secretária dele e um estagiário de direito. Fomos juntos ao cartório. Registrei. Paguei as taxas, R$ 380 de emolumentos. E pronto. Estava feito. O testamento de Heloísa Andrade, viúva, 67 anos, contadora aposentada, dizia o seguinte: 40% do patrimônio total seria destinado a instituições de caridade. Dividi entre 3, o Lar dos Idosos São Vicente de Paulo, onde Dona Alzira fazia trabalho voluntário. O Hospital de Câncer Infantil de Goiânia, porque criança doente me partia o coração. E o Instituto de Amparo a Mulheres Vítimas de Violência Doméstica, porque eu sabia o que era se sentir impotente, pequena, invisível. 30% seria dividido entre pessoas que realmente estiveram ao meu lado. Dona Alzira ficaria com 15%, uns R$ 120 mil, calculando tudo. O restante seria dividido entre 3 amigas do grupo de artesanato que eu frequentava, mulheres simples que me ligavam toda semana só para saber se eu estava bem. E meus filhos? 10% para cada um, da legítima, que por lei já era deles. Mas apenas em dinheiro, nada de imóveis, nada de bens. A Casa do Lago seria vendida, o apartamento também. O dinheiro dos 2 seria somado aos investimentos, tudo convertido em valor líquido e então dividido conforme as porcentagens. Cada filho receberia aproximadamente R$ 70 mil. Não era pouco. Mas também não era o suficiente para viver de renda. Não era o suficiente para parar de trabalhar. Não era o patrimônio de R$ 500 mil que eles estavam calculando na sala naquele dia 26 de dezembro. Eles vão contestar? Perguntei ao Dr. Maurício quando saímos do cartório. Podem tentar, ele disse colocando os óculos escuros contra o sol forte do meio-dia. Mas a senhora está em perfeito juízo. O testamento foi feito com testemunhas. Está tudo registrado. E a senhora tem direito de dispor de 50% como quiser. A menos que provém insanidade mental, o que é impossível, não tem como quebrar isso. Parei na calçada. Goiânia fervilhando ao redor, carros passando, gente correndo pro almoço, e pela primeira vez em meses, sorri de verdade. Sabe o que é engraçado? Falei. Durante 28 anos, construí tudo pensando neles. Cada centavo economizado era para os meus filhos terem futuro. E agora, pela primeira vez na vida, estou construindo algo só para mim. Minha paz, minha dignidade. Não é vingança? Ele perguntou direto. Pensei antes de responder. Não. Vingança seria tirar tudo, deixar eles sem nada. Mas não sou assim. Eles vão receber sim. Vão receber exatamente o que me deram, o mínimo. Dr. Maurício riu baixinho. A senhora é mais forte do que imagina, dona Heloísa. Voltei para casa com os documentos guardados numa pasta dentro da bolsa. Testamento registrado.
irrevogável a menos que eu decidisse mudar. Meus filhos não sabiam de nada. E não iam saber. Não ainda. Porque a melhor vingança não é servida fria. É servida no momento exato em que eles menos esperam. E esse momento estava chegando. Faltavam 9 meses para o próximo Réveillon. 9 meses para eles continuarem me ignorando, me usando, me tratando como banco ambulante. 9 meses para o mundo deles desabar. E eu ia estar lá, na primeira fila, assistindo. Os 9 meses passaram devagar, como água escorrendo de torneira pingando. Nesse tempo, meus filhos me ligaram exatamente 7 vezes. Sempre para pedir algo. Camila precisando que eu emprestasse R$ 3.000 porque o carro dela tinha batido e o seguro não cobria a franquia. Rafael querendo saber se eu podia ajudar com 2.500, porque a escola particular dos meninos tinha aumentado a mensalidade. Vicente nem disfarçou. Queria 5.000 emprestados para Janaína investir num curso de mentoria, que ia triplicar os seguidores dela. Emprestei para todos. Sabia que nunca veriam esse dinheiro de volta. Mas cada transferência era uma prova a mais do que eu já sabia. Só me procuravam quando precisavam de dinheiro. No meu aniversário de 68 anos, em agosto, recebi 3 mensagens, todas escritas no automático. Parabéns, mãe, muita saúde e paz, beijo. Nenhum telefonema, nenhuma visita. Passei o aniversário com Dona Alzira. Ela fez bolo de chocolate com brigadeiro, meu preferido. Cantamos parabéns só nós duas, desafinadas, rindo feito meninas bobas. Você está diferente, ela disse, me estudando. Mais leve. E era verdade. Desde que assinei o testamento, uma paz estranha tinha se instalado em mim. Como se tivesse largado um peso de 20 quilos nas costas. Dezembro chegou quente. Goiânia estava insuportável, 42 graus à sombra, asfalto derretendo. No dia 15, Camila me ligou. Mãe, a gente vai passar o Réveillon na casa do lago de novo. Pode deixar as chaves com o caseiro como sempre. Nem perguntou se eu ia. Só avisou. Como se a casa fosse hotel e eu, a gerente. Na verdade, não vai dar, respondi. Calma. Como assim não vai dar? A casa vai estar ocupada. Ocupada por quem? A voz dela subiu de tom. É tradição nossa, mãe. Sempre passamos lá. Vai estar ocupada por mim. E por pessoas que realmente se importam comigo. Silêncio tenso. Depois. Você está fazendo birra porque a gente não te deu atenção? É isso? Meu Deus, que infantilidade. Não é birra, Camila. É escolha. Eu escolhi passar o Réveillon com quem me valoriza. A gente valoriza você, ela gritou. Só porque não ficamos grudados em você 24 horas, não significa que... Quando foi a última vez que você me ligou sem ser para pedir dinheiro? Cortei, ainda calma. Consegue lembrar? Ela desligou na minha cara. 5 minutos depois, Rafael me ligou. Mãe, a Camila disse que você não vai deixar a gente usar a casa. Isso é sério? Seríssimo. Mas a gente sempre passa lá. Ele estava indignado. Você não pode simplesmente... Posso sim. É minha casa, Rafael. Minha escritura, meu nome, meu dinheiro que comprou. Nossa, que mesquinharia, ele bufou. Tá bom. Você quer atenção? É isso? Então tá, a gente passa o Réveillon aí com você. Satisfeita? Atenção por obrigação, como presente envenenado. Não quero que venham por obrigação, quero que fiquem em casa. E desliguei. Vicente tentou me convencer por mensagem. Mãe, a Janaína já postou que a gente vai passar lá. Vai ficar feio se cancelar agora. Pelo menos deixa a gente ir. Não respondi. No dia 28, peguei a estrada. Fui sozinha dessa vez, dirigindo os 250 quilômetros com calma. Música sertaneja no rádio, paisagem de cerrado passando pela janela. Cheguei na casa do lago ao entardecer. O lugar estava silencioso, cheirando a sol quente e terra seca. Abri todas as janelas, liguei os ventiladores. Arrumei o quarto, coloquei roupa de cama limpa. Comprei só o essencial no mercado.
Arroz, feijão, umas carnes, salada. Nada de ceia elaborada. Nada de peru de 6 quilos. No dia 29, Dona Alzira chegou com o neto dela, Pedrinho, um rapaz de 23 anos, educado, que me ajudou a carregar umas cadeiras para a varanda. Vieram também 3 amigas do artesanato, Marieta, Zélia e Íris. Mulheres simples, trabalhadoras, que me conheciam de verdade. Fizemos uma janta simples. Macarronada, salada, torta de frango. Conversamos até tarde, rindo de bobagens, lembrando histórias engraçadas. Dormi cedo, tranquila. No dia 30, às 5 da tarde, ouvi os carros chegando. Me arrumei, calcei sandália rasteira, vesti um vestido florido que tinha comprado semana passada. Amarelo com flores laranjas, alegre, bonito. Prendi o cabelo com uma presilha de madeira. Passei batom. Desci para a varanda com uma xícara de café nas mãos e esperei. Eles bateram no portão. Gritaram. Tocaram a campainha sem parar. Foi quando me aproximei. Devagar, segura. Mãe! Camila estava vermelha de calor e raiva. Abre isso agora! Vocês queriam conversar? Minha voz saiu serena. Então vamos conversar. Sobre o quê? Rafael estava suado, irritado. Abre logo, está um forno aqui fora. Vamos conversar sobre respeito, sobre os últimos 8 anos, sobre cada vez que precisei de vocês e vocês estavam ocupados, sobre o AVC que vocês mal ligaram, sobre o Natal que dormi no quartinho de hóspedes da minha própria casa, sobre vocês planejando meu inventário enquanto eu ainda respiro. O silêncio foi absoluto, até o vento pareceu parar. Você ouviu aquilo? Camila ficou pálida. Cada palavra. 450 mil da casa, 380 do apartamento, 200 dos investimentos. Impressionante a memória de vocês para números do meu patrimônio. Mãe, a gente pode explicar. Rafael começou. Não precisa. Levantei a mão, porque eu também fiz meus planos. Tirei um envelope da bolsa. Abri devagar. Mostrei o documento pela janela da varanda, longe o suficiente para não conseguirem pegar, perto o suficiente para lerem o título. Testamento. 48 horas depois daquele Natal, eu saí do cartório com isso aqui. Testamento novo, registrado, irrevogável. O que você fez? A voz de Camila saiu fina, assustada. O que vocês me ensinaram a fazer? Resolvi sozinha. 40% vai para caridade, 30% para quem realmente esteve ao meu lado. E vocês? 10% cada um, em dinheiro. Nada de casas, nada de imóveis. Uns 70 mil reais para cada um, mais ou menos. O suficiente para saber que não esqueci de vocês, mas longe, muito longe dos 500 mil que vocês estavam calculando. Você não pode fazer isso, Gustavo gritou segurando nas grades do portão. A gente é sua família. Família aparece quando a gente precisa. Família liga para saber se está tudo bem. Família não calcula a herança enquanto a mãe ainda está viva. Mãe, por favor. Vicente estava chorando. A gente errou, tá? Mas não faz isso. Somos seus filhos. Eu sei, e pela primeira vez, minha voz rachou. Sei que são meus filhos. Eu gerei vocês, criei, amei mais que tudo. Mas vocês me transformaram em banco, em propriedade, em inconveniente. E eu não aceito mais isso. A gente vai mudar, Rafael implorava. Juro, mãe, a gente vai ser melhor. Talvez vocês sejam. Mas isso aqui, apontei para o documento, já está feito. E vai continuar assim. Não é vingança, é consequência. Vocês me ensinaram que amor tem prazo de validade e vem com juros. Eu só aprendi a lição. Entrei na casa, fechei a janela, tranquei a porta. Do lado de fora, ouvi soluços, gritos abafados. O som de carros dando partida, rodas levantando poeira. E silêncio. Voltei para a varanda dos fundos, onde meus amigos de verdade me esperavam. Dona Alzira me abraçou sem dizer nada.
Naquela noite, contagem regressiva para meia-noite, ergui minha taça de champanhe barata e brinquei com as pessoas que realmente me amavam. E pela primeira vez em anos, o Réveillon teve gosto de recomeço. Um ano se passou desde aquele Réveillon. Hoje tenho 68 anos. Cabelo grisalho que não escondo mais, cortado num curto moderno que Dona Alzira disse que me deixou 10 anos mais jovem. Emagreci 7 quilos. Não de tristeza, mas porque comecei a caminhar toda manhã na praça cívica com o grupo da terceira idade. Aprendi crochê. Estou lendo os livros que sempre quis ler, mas nunca tive tempo. E pela primeira vez em quase 3 décadas, estou em paz. Os primeiros meses depois daquele dia foram difíceis. Camila tentou me processar, contratou advogado, entrou com pedido de interdição alegando que eu estava senil, incapaz de tomar decisões. A juíza pediu avaliação psiquiátrica. Passei 3 horas conversando com uma psicóloga que no final escreveu no laudo: paciente lúcida, orientada em tempo e espaço, com plena capacidade de discernimento. Não apresenta sinais de demência ou comprometimento cognitivo. O processo foi arquivado. Camila gastou R$12 mil de advogado para nada. Rafael tentou o caminho da chantagem emocional. Ligava chorando, dizendo que os filhos dele perguntavam por mim, que era injusto privar os netos da avó. Mandava fotos das crianças com mensagens. Eles sentem sua falta. Tentei explicar que os netos podiam me ver sempre que quisessem, só não na casa do lago que ele tanto cobiçava. Ele parou de insistir depois de 3 meses. Vicente foi o único que apareceu pessoalmente. Bateu na minha porta numa terça-feira de março, sozinho, sem Janaína. Estava com o rosto inchado de quem tinha chorado muito. Quando abri, ele desabou. Mãe, eu estraguei tudo, soluçou ali mesmo no batente da porta. Eu não percebi, juro que não percebi o quanto fui ausente. Deixei ele entrar. Preparei café. Sentamos na sala e ele falou por 2 horas. Contou que tinha brigado com Janaína porque ela disse que não valia a pena fazer as pazes comigo, já que eu não ia deixar nada mesmo. Contou que estava fazendo terapia, que tinha entendido finalmente que cresceu, achando que amor era automático, garantido, que eu sempre ia estar ali, não importava o quanto ele me ignorasse. Você pode me perdoar? Perguntou segurando minha mão. Olhei nos olhos dele. Meu bebê. O menino que esperava o pai na janela. Agora um homem de 36 anos aprendendo, tarde demais, o valor da presença. Vicente, eu já te perdoei, disse. Mas perdão não significa esquecer. E não significa que as coisas vão voltar a ser como antes. O testamento continua igual. Cortei, firme. Isso não é sobre dinheiro, filho. É sobre você aprender que respeito não tem preço. Que presença não se compra. Que quando eu morrer, você não vai herdar casas. Vai herdar a lembrança de como me tratou. E essa lembrança vai pesar na consciência de vocês pro resto da vida. Ele chorou mais um pouco, mas assentiu. Posso tentar reconquistar você? Não pela herança, por você. Pode. Segurei o rosto dele com as 2 mãos. Mas vai ser no meu tempo, no meu ritmo, sem pressão, sem expectativa. E ele tem tentado. Liga toda semana, não para pedir nada, só para conversar. Aparece de 15 em 15 dias para almoçar comigo, sem Janaína, sozinho, trazendo pão de queijo da padaria que eu gosto. Ainda não é perfeito. Às vezes ele desliza, fala algo que mostra que ainda não entendeu completamente, mas está tentando. E eu reconheço o esforço. Camila não fala comigo. Mandou uma mensagem em maio. Quando você morrer, espero que sinta na consciência o mal que fez para essa família. Não respondi, porque não há resposta para quem não quer ouvir. Rafael está no meio termo. Não liga, não aparece, mas também não me bloqueou. Manda mensagem de Feliz Páscoa e Feliz Dia das Mães. Mensagens vazias, protocolares. Acho que ele ainda espera que eu mude de ideia. Não vou mudar. Os netos eu vejo uma vez por mês. Marquei uma tarde específica, segunda a sábado de cada mês, 2 às 5 da tarde, no shopping. Tomo sorvete com eles,
levo pro cinema, compro presente pequeno. Eles não sabem de nada. Não sabem de testamento, de briga, de mágoa. Para eles, sou só a avó Hélia que aparece uma vez por mês e enche eles de carinho. E está bom assim, porque neto não é arma. Neto é criança inocente que não tem culpa das escolhas dos pais. A casa do lago continua minha. Vou lá um fim de semana por mês. Às vezes sozinha, às vezes com Dona Alzira e as meninas do artesanato. No último aniversário, fiz 69 anos lá, com 20 pessoas que eu amo de verdade. Teve bolo, churrasco, piscina, risadas até de madrugada. Ninguém reclamou da comida, ninguém me expulsou do meu quarto, ninguém calculou quanto aquilo valia. O apartamento continuo morando, mas já conversei com o Dr. Maurício sobre vender e comprar algo menor, mais prático. Não preciso de 3 quartos só para mim, e o dinheiro da venda vai aumentar o patrimônio que será dividido conforme meu testamento. Penso na morte às vezes. Não com medo, com curiosidade. Quando ela chegar, vou partir sabendo que fiz o certo, que não morri sendo capacho. Que recuperei minha dignidade, e meus filhos vão receber os 70 mil reais cada um. Vão ler o testamento completo e entender que eu não os esqueci, apenas os coloquei no lugar proporcional ao amor que me deram. 40% vai alimentar idosos abandonados, crianças doentes, mulheres machucadas. Vai ser amor transformado em ação. 30% vai premiar quem esteve presente. Dona Alzira vai poder reformar o apartamento dela, viajar para conhecer a filha que mora em Portugal. As meninas do artesanato vão ter uma surpresa que vai mudar as vidas delas. E os 10% de cada filho? É o suficiente para eles saberem. Sua mãe não esqueceu de você. Apenas te deu exatamente o que você merecia. Hoje, sentada na varanda do meu apartamento, tomando café e vendo Goiânia acordar, entendo uma coisa que demorei 68 anos para aprender. Amor não é sacrifício infinito. Amor é troca, é reciprocidade, é presença. Eu amei meus filhos do jeito errado. Amei sem cobrar nada, sem esperar nada. Achei que isso era virtude, mas era apenas me anulando. Agora amo do jeito certo. Amo com limites, com dignidade, com amor próprio. E se isso faz de mim uma mãe má, então que seja. Prefiro ser má e respeitada do que boa e pisoteada. Porque no fim, quando eu fechar os olhos pela última vez, não vou me lembrar do dinheiro que deixei ou não deixei. Vou me lembrar que, nos meus últimos anos, vivi com a cabeça erguida. E isso não tem preço. Se essa história tocou seu coração, se você já sentiu que dava mais do que recebia, se já precisou aprender a colocar limites com quem você ama, deixe um comentário contando de onde você está assistindo. Compartilhe sua história. E se inscreva no canal, porque toda semana trazemos relatos reais de pessoas que encontraram força onde achavam que só havia fraqueza. Às vezes, a maior herança que deixamos não é dinheiro. É o exemplo de que nunca é tarde para recuperar sua dignidade. Até a próxima história. E lembre-se, você merece respeito, sempre.